Desde 1981, há um local onde o teu futuro se constrói com bases sólidas. Um local de aprendizagem. Um centro para formação contínua. Uma comunidade dedicada ao teu futuro. Uma casa para formandos, profissionais, líderes. Para todas as pessoas que querem melhorar competências e conhecimentos. Para candidatos a um emprego qualificado. O Cicopne dinamiza ações para jovens e adultos. Promove a inserção no mercado de trabalho e está atento às reais necessidades de formação das empresas, num setor da construção cada vez mais global. Aqui na Maia, somos casa para mais de 2.000 pessoas, incluindo formandos, formadores e colaboradores. A nossa missão principal é apoiar e valorizar os recursos humanos do setor da construção civil e obras públicas. Cicopne, a formar com excelência desde 1981. Olá, boa tarde. Meu nome é Rui Valente, sou o diretor do Cicopne. Venho dar as boas-vindas a mais um webinário. Gostaria de salientar que este ciclo de webinários, que já desenvolvemos há alguns meses, tem vindo a ter grande sucesso. Temos tido uma forte adesão de participantes e isso tem-nos motivado e continua a motivar-nos para, de facto, darmos continuidade a este projeto. Projeto esse que, de resto, tem vindo a ser trabalhado e articulado juntamente com a AICOPNE, para quem não sabe é a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, e pretendemos, de facto, sinalizar aspectos importantes relacionados quer com o setor da construção civil, mas também com outras áreas transversais. Aproveito a oportunidade para informar que o Cicopne faz este ano 40 anos de atividade. O Cicopne resulta de um protocolo estabelecido entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional, por um lado, e, por outro lado, a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas. Do resultado desta parceria que nasceu, de facto, o Cicopne há 40 anos, como acabei de referir. Estejam atentos, porque ao longo do ano haverá várias comemorações e vários eventos comemorativos desta circunstância. E também estejam atentos à nossa página em www.cicopne.pt, porque terão sempre disponível a nossa oferta de formação atualizada. Neste momento, grande parte da oferta de formação está disponível no regime de formação à distância, mas também já temos previsão de formação presencial para abril e maio deste ano. Desejo a todos um bom webinário e uma boa tarde. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinário quinta às 5. O meu nome é Renata Rodrigues, eu sou colaboradora dos Serviços de Engenharia e Alvarás da AICOPNE e o ciclo de hoje é relacionado com os resíduos da construção e demolição. Portanto, os conteúdos que vão ser abordados na sessão de hoje estão relacionados com os princípios gerais da gestão dos resíduos de construção e demolição. Vamos também falar sobre os assuntos relacionados com o transporte desses resíduos e, por último, ainda abordar alguns aspectos importantes a reter no que respeita ao preenchimento do mapa integrado do registro de resíduos. Portanto, vamos começar por estabelecer aqui um breve enquadramento legal para ficarem a perceber um bocadinho onde se encaixam estas temáticas relacionadas com a gestão de resíduos. Portanto, temos o Decreto-Lei o 73 de 2011, que é, no fundo, o Decreto-Lei base relacionado com esta temática, porque é o diploma que veio constituir o regime geral de gestão de resíduos. Específico para o setor da construção, temos o Decreto-Lei
46 de 2008, que consiste no regime de gestão de resíduos da construção e demolição. Portanto, as regras específicas relacionadas com os resíduos, os RCDs, os chamados RCDs, estão definidas neste diploma. Importa ainda também acrescentar a Portaria 145 de 2017, que vem definir as regras relativas ao transporte deste tipo de resíduos. Portanto, são basicamente os 3 diplomas que vamos abordar durante a sessão de hoje. No que respeita aos conceitos, portanto, começar aqui por estabelecer a definição de resíduo. Portanto, o que é um resíduo? O resíduo, por definição, consiste numa substância ou objeto de que o seu detentor se desfaz ou tem intenção ou obrigação de se desfazer. Portanto, qualquer coisa que resulta de uma atividade económica, neste caso numa obra, em que não vai ser utilizado, no fundo, por outros, falando mais vulgarmente, será o lixo gerado por uma atividade económica. Em termos de definição de resíduo de construção e demolição, chamado RCD, no fundo é o resíduo que é proveniente numa obra de construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação e demolição da derrocada de edificações. Há que salientar também que o RCD pode também ser considerado RCD o resíduo que é gerado, estando incluído num fluxo específico, mas que seja produzido numa obra. E eu vou dar um exemplo. As embalagens, por exemplo, há um fluxo específico associado aos resíduos de embalagens, mas estamos a falar de embalagens, por exemplo, de tintas, as paletes, os sacos de cimento, por exemplo, apesar de haver um capítulo próprio para este tipo de resíduos, por ter sido originado e produzido dentro de uma obra, vai cair também no enquadramento legal dos resíduos da construção e demolição. E, por último, também chamar aqui a atenção ao conceito de resíduo perigoso, está bem? Porque também vai ter um estatuto próprio em termos de definição das medidas de gestão, que, no fundo, o perigoso são todos os resíduos que apresentem uma ou mais características de perigosidade, constantes no anexo 3º do Decreto-Lei 71 de 2013. Basicamente, os resíduos depois vão ser identificados pelo seu código LER, um código que é composto por 6 dígitos. Os resíduos perigosos vão ser todos identificados, para além dos 6 dígitos, com um asterisco. Exemplos de resíduos perigosos no setor da construção: materiais que contenham amianto, alcatrão, etc. Em termos de responsabilidade sobre a gestão dos RCDs, o que é que o nosso diploma define? A gestão é da responsabilidade de todos os intervenientes no ciclo de vida desse resíduo, desde o produto original até ao resíduo que será produzido. Quando se trata de resíduos que são produzidos em obras particulares isentas de licenciamento, a responsabilidade pela gestão desses resíduos no fundo, a cargo da entidade do município ou da entidade municipal associada às questões ambientais. Sempre que é impossível aferir de quem é o detentor, de quem é o responsável ou quem foi o produtor do resíduo, a responsabilidade vai recair sobre o detentor desse resíduo. Por exemplo, aqueles resíduos que são abandonados, o detentor do resíduo será depois o responsável pela sua gestão. Estas responsabilidades referidas vão se extinguir quando os resíduos vão ser transferidos para as empresas que estão devidamente autorizadas para fazer o tratamento desses resíduos. São chamados os operadores de gestão de resíduos. No caso específico dos resíduos de construção e demolição, estes operadores são obrigados a emitir e a entregar um certificado de recepção num prazo máximo de 30 dias a contar desde a data da sua entrega. Utilização de resíduos de construção em obra. Aqui importa salientar o seguinte: o Decreto-Lei permite a utilização destes resíduos, portanto, a utilização, ou seja, o reaproveitamento dos resíduos é permitido desde que seja feito de acordo com normas técnicas nacionais ou comunitárias associadas a este tipo de tema.
Na ausência dessas normas técnicas, existem algumas especificações do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o LNEC, que são relativas no fundo, se constituem guias que servem para as empresas se apoiarem e que vão definir as regras para a possível reaproveitamento deste tipo de resíduos. Essas especificações do LNEC encontram-se aqui elencadas, elas estão disponíveis também no portal da Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, e no fundo os guias que existem são relativos aos materiais provenientes de resíduos de construção e demolição em preenchimento de valas. Existe também guia para materiais provenientes de resíduos de construção e demolição para utilizar em caminhos rurais e florestais. Um guia para a utilização de agregados reciclados provenientes de misturas bituminosas recuperadas para camadas não ligadas de pavimentos rodoviários. Também para materiais reciclados provenientes de resíduos de construção e demolição em aterro e camada de leito de infraestruturas de transporte, agregados reciclados em camadas não ligadas de pavimentos e ainda umas especificações para reciclagem de misturas bituminosas a quente em central e ainda, por fim, agregados reciclados grossos em botões de ligantes hidráulicos. Estas são as especificações que existem e que, seguindo as orientações definidas nestas especificações, é possível, então, estabelecer-se ou fazer-se o reaproveitamento dos resíduos nas obras. O Decreto-Lei também especifica uma norma relativamente à utilização de solos e rochas não contaminados, ou seja, um solo que não seja contaminado ou qualquer outro material natural que não seja contaminado pode ser utilizado na construção no seu estado natural e não terá que ser considerado um RCD. E em que situações é que eu posso utilizar esse tipo de material? Na própria obra, onde esse solo foi escavado, noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia, na recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos e em locais licenciados pela Câmara Municipal para alteração de relevo natural. Estas são as situações em que eu posso reutilizar solos e rochas não contaminados. Nestas circunstâncias, os solos não são considerados resíduos. Portanto, isto porquê? Porque eu vou poder utilizar este tipo de material, podemos chamar material, não é um resíduo, porque ele não vai necessitar de ser transformado para poder ser reutilizado. Ele vai ser escavado de uma obra, pode ser utilizado na própria obra ou noutra obra que pertença à mesma entidade que o produziu. Portanto, ao não ser considerado resíduo, fica excluído do âmbito de aplicação do Decreto-Lei 46 de 2008 e, portanto, não é considerado resíduo. Consequentemente, não terá que obedecer às regras relativamente ao transporte, que vamos ver mais para a frente, nem terá que ser declarado no mapa integrado de gestão de resíduos, que também vamos ver por fim, antes de terminarmos a apresentação. Portanto, isto basicamente, solos e rochas não contaminados, se forem utilizados, não têm o estatuto de resíduo e podem ser tratados como um material qualquer. No que respeita à hierarquia da gestão de RCDs, portanto, a legislação privilegia a reutilização, que a reutilização desse resíduo seja feita na sua obra de origem. Quando não é possível ser feito ou quando não é necessário a utilização daquele tipo de resíduos, deve ser feita a triagem em obra de origem ou noutro local afeto à obra. Quando tal não é possível, deve ser feito o encaminhamento para o tal operador de gestão de resíduos, que é a empresa que está licenciada para fazer a recepção desse resíduo e que me vai fazer o devido tratamento. Quando tal não é possível, em última instância, o resíduo deve ser encaminhado para aterro. Esta é a situação que se deve evitar, não é? Porque o aterro, ou seja, a eliminação do resíduo, significa que ele não vai ser aproveitado de forma alguma e que vai ter então o destino de eliminação.
Claro que quando estamos a falar de resíduos perigosos, a única solução possível é de todo o encaminhamento para aterro, porque por serem perigosos não poderão ser recuperados nem reutilizados. Relativamente às obras particulares, e no que respeita a esta questão dos resíduos, é obrigatório que em todas as obras particulares sujeitas a controlo prévio, ou seja, as obras sujeitas a licenciamento ou comunicação prévia, deve existir um registro de dados de RCDs. O que é isto de registro de dados de RCDs? No fundo, é digamos, um mapa, conforme vemos na imagem. Este modelo de registro de dados tem que ser mesmo desta forma, porque ele está definido no próprio Decreto-Lei 46 de 2008, e como os livros de obra não vêm preparados com esta informação, deve ser feito uma folha de registro com este formato e deve ser de ser anexado ao próprio livro de obra. E o registro deve ser feito à medida que os resíduos vão sendo produzidos. Está bem? Portanto, basicamente a informação que consta neste registro de dados é a identificação do resíduo, o tipo, a quantidade e o destino para onde é que este registro vai ser, para onde é que este resíduo irá ser encaminhado. Isto nas obras particulares. Quando estamos a falar de obras públicas, aquele modelo deixa de ser obrigatório e é obrigatório a existência de um plano de prevenção e de gestão de RCDs. Este plano é uma peça que deve fazer parte das peças de concurso, não é? As peças de projeto, portanto, que é da obrigação do dono de obra fazer ou mandar fazer. No entanto, o empreiteiro é obrigado a executá-lo. No fundo, este plano de prevenção plano de prevenção e gestão de RCDs, há um modelo específico, o próprio Decreto-Lei define qual é o conteúdo deste plano, no entanto, podem encontrar o modelo do plano no site da Agência Portuguesa do Ambiente. As operações de gestão de RCDs, ou seja, o tratamento que os operadores vão fazer aos resíduos, todas as operações estão sujeitas a um licenciamento. Portanto, operações de armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação de RCDs são todas sujeitas ao regime de licenciamento. A deposição de RCDs em aterro também está sujeita ao licenciamento, mas ao abrigo de um decreto-lei específico para os aterros. No entanto, existem algumas isenções no que respeita a esta questão do licenciamento, ou seja, que operações é que podem ser feitas com os nossos resíduos e que não exigem licenciamento. Portanto, estamos a falar da armazenagem dos RCDs na obra durante o prazo de execução da mesma. Portanto, todos os resíduos podem ser armazenados durante o período da execução da obra. Não é obrigatório que diariamente ou tenham que com frequência fazer a entrega do resíduo no operador. Claro está, isto tudo também depende das condições do próprio estaleiro e se o próprio estaleiro reúne condições para poder fazer a armazenagem deste resíduo. Mas se as condições assim o permitirem, a armazenagem é possível e não é necessário fazer qualquer tipo de licenciamento para este tipo de operação. Os resíduos que não são perigosos podem ficar armazenados em obra durante o prazo da sua execução. Quando estamos a falar de resíduos perigosos, este prazo reduz-se para 3 meses, ou seja, eu não posso ter um resíduo perigoso armazenado na obra por um período superior a 3 meses. As operações de triagem e fragmentação de RCDs, quando efetuadas na obra, também estão isentas de licenciamento. Exemplos, britagem, por exemplo, não é? Britagem de algum tipo de material que é retirado numa obra de demolição. Essa britagem, para poder aproveitar ou nesta obra ou noutra obra da minha empresa que necessite desse tipo de material, também é possível e não necessita de ser licenciada.
Qualquer operação de reciclagem que implique em recuperação de RCDs no processo produtivo de origem, portanto, basicamente qualquer operação que o próprio produtor, empresa de construção que o produz, que faça a incorporação desse resíduo na própria obra, não vai necessitar de se pedir licenciamento para essa operação. Também a questão dos ensaios, também não é obrigada a licenciamento. E, basicamente, a utilização de RCDs em obra é permitido sem estar sujeito ao licenciamento. Passando para o tema do transporte de RCDs. Portanto, o transporte de resíduos é regulado por uma portaria específica, que é a portaria, como já vimos no início, que é 417 de 2008. Esta portaria determina que qualquer transporte de resíduos, seja para onde é que ele vá, tem sempre que ser acompanhado por esta guia. Está bem, não há qualquer tipo de isenções, ou melhor, existem, mas para o setor da construção elas não são aplicáveis. E esta guia é obrigatória desde 1 de janeiro de 2018 e veio substituir os modelos anteriores que existiam em papel. Basicamente, a guia eletrónica de acompanhamento de resíduos, a EGAR, tem esta estrutura, portanto, é constituída por um campo onde vai identificar o produtor de resíduos, um campo de validação dessa identificação, dessa informação. Depois vai especificar que resíduos é que estamos a transportar, portanto, a identificação do resíduo através do seu código LEIR, a quantidade e a operação que vai ser destinada a este resíduo. A identificação do transportador, portanto, quem está a levar o resíduo. E, por fim, a identificação do operador, portanto, o destino final do meu resíduo. Como se trata de uma guia eletrónica, o seu preenchimento é feito através de uma plataforma eletrónica. Esta plataforma eletrónica está disponível no portal da Agência Portuguesa do Ambiente, que é chamada o CILIAMB. Portanto, o preenchimento das EGARs é feito através do CILIAMB para se poderem preencher e emitir EGARs. Todos os produtores de resíduos terão que fazer o registro nesta plataforma. Portanto, todos os intervenientes no ciclo de vida deste resíduo têm que se registrar no CILIAMB. Estamos a falar dos produtores, dos transportadores e dos operadores de gestão de resíduos. Portanto, só fazer aqui um parênteses, que a plataforma já existia antes de surgirem as guias eletrónicas de resíduos, e existia por outros motivos. Até agora, as empresas só tinham necessidade de se registar no CILIAMB se tivessem qualquer obrigação no âmbito das questões ambientais. Por exemplo, o preenchimento do mapa integrado de resíduos, que é o que vamos ver na parte final da apresentação, do mapa MIR. Ou seja, quais eram essas empresas? As empresas que tinham mais de 10 trabalhadores ou que fossem produtores de resíduos perigosos. E agora queria chamar mesmo a atenção que, a partir do momento em que surgiram as guias eletrónicas e a responsabilidade do preenchimento das guias recai sempre sobre o produtor, ou seja, empresas de construção, todas as empresas, para poderem emitir a guia, têm que estar registadas nesta plataforma, o que significa que agora, independentemente do número de trabalhadores, os produtores de resíduos terão que obrigatoriamente estarem aqui registados. Os transportadores e os operadores de gestão de resíduos são também obrigados a efetuar aqui o seu registro. Também aqui chamar a atenção para a definição de transportadores, costumam também muitas vezes colocar essa questão, porque a portaria 417 permite que o transporte do resíduo seja feita ou pelo produtor do resíduo ou pelo destinatário, não sendo produtor do resíduo nem destinatário, um terceiro. Portanto, será uma empresa que faça transporte de mercadorias por conta de outrem, ou seja, que exerça mesmo o transporte como sua atividade económica principal e que, pronto, terá que ter autorização do IMT, não é?
que é o organismo regulador da parte dos transportes, para poder exercer essa atividade de transporte de mercadorias por conta de outrem. Não sendo o produtor, portanto, não se classifica depois como transportador. Pode fazer o transporte, mas é na mesma identificado como produtor de resíduos. Portanto, também já foi dito aqui que a responsabilidade do preenchimento é do seu produtor, quando o produtor não consegue fazer o preenchimento por vários constrangimentos. Por exemplo, já vimos que a guia preenche-se via eletrónica. O produtor está na obra e não consegue preencher, ou não tem equipamento adequado, computador, telemóvel ou tablet, ou até pode estar num sítio onde não tem acesso à internet. É possível que ou o destinatário ou o transportador emitam ou preencham a guia em nome do produtor. No entanto, para essa guia ter validade, terá que ser devidamente autorizada pelo produtor antes do transporte se efetuar. Ou seja, o produtor não emite a guia, mas no fundo vai ter que a validar, ou se a guia for em formato físico, em formato de papel, tem que assinar no campo próprio. Ou então, através da plataforma, tem lá um campo próprio para validar. A inscrição no CILIEMB e para ser possível preencher as guias, as empresas terão que obrigatoriamente criar um estabelecimento. Tenho sempre que associar um estabelecimento à minha entidade no CILIEMB, senão não consigo poder preencher as guias. No fundo, o que é este estabelecimento? É a entidade ou parte da entidade, não é? Portanto, um local que pertença à entidade no qual se exerce uma atividade económica que produz resíduos. Por exemplo, situações em que é obrigatório a empresa criar um estabelecimento associado à sede ou umas instalações da empresa. Por exemplo, locais que pertençam à empresa onde se faça um armazenamento de resíduos temporário antes de se encaminhar para o operador de gestão de resíduos, ou ainda obras que tenham duração superior a um ano. Portanto, são situações que, existindo na empresa, terão a necessidade de criar um estabelecimento. A empresa pode ter um único estabelecimento ou mais de um, consoante a sua situação em concreto. O transporte de resíduos tem que obrigatoriamente ser acompanhado por esta guia eletrónica de resíduos, pela EGAR. Ou seja, a guia tem que seguir ou em formato físico, impressa em papel, ou em formato eletrónico, ou seja, o motorista tem que ser detentor de um equipamento que consiga, perante uma autoridade, demonstrar que efetivamente foi feita a guia. Ou tem um aparelho, um telemóvel que consiga mostrar, com ligação à internet, consiga mostrar a guia, ou então alguém do escritório que emitiram a guia, que consigam enviar uma fotografia da própria guia. Ou seja, não é suficiente apresentar o código, está bem? Isto foi até uma questão que foi colocada à agência quando surgiu a tal portaria, tínhamos essa dúvida existencial, até porque há outras guias de transportes de materiais não específicos de resíduos e para essas guias é possível a utilização do código da guia, a autoridade perante o código consegue depois visualizar a guia. No caso em concreto das EGARs não é possível, não há código que a substitua. Portanto, a EGAR tem sempre que existir, ou em formato eletrónico ou em formato físico, em papel. Chamar a atenção às questões das contraordenações associadas ao não cumprimento de alguma destas obrigações, ou seja, estamos a falar da falta de registro no CILIEMB, a não existência da guia, está bem? Ou qualquer outro incumprimento no âmbito desta portaria de transporte de resíduos, são classificadas como umas contraordenações ambientais graves. As contraordenações ambientais graves têm um montante, neste momento, ao abrigo da Lei das Contraordenações Ambientais,
no mínimo, e tratando-se de uma pessoa singular, estamos a falar num valor de 2.000 euros. No caso de ser uma empresa, não é? Portanto, uma sociedade, no mínimo, esse valor já é de 12.000 euros. Portanto, estamos a falar de valores exorbitantes que estão associados à falta ou não da existência de uma guia que, pronto, como já vimos, que é muito simples de se preencher. Portanto, situações a evitar. Relativamente ao registro no CILIAMB, portanto, o CILIAMB tem, não sei se já é familiar para todos os participantes, no entanto, o CILIAMB tem o aspecto que vemos na imagem, portanto, é uma plataforma que está disponível ou através do site da Agência Portuguesa do Ambiente, não é? www.apambiente.pt, ou, mais simples ainda, através do motor de busca Google, colocar a palavra CILIAMB e conseguem chegar à plataforma. A plataforma, como já vimos, é de acesso a quem está lá registado. Se não tiverem as senhas de acesso, têm que clicar aqui na imagem onde diz Novo Registro e preencher os formulários de registro. Após ter o acesso ao CILIAMB, ou me ter registado no CILIAMB, como vimos, o primeiro passo será então a criação de estabelecimentos, está bem? Porque eu depois vou ter que associar sempre a guia a um estabelecimento, então vou ao separador que vem no menu do lado esquerdo, definições do utilizador, e depois vai aparecer a opção estabelecimentos e eu clico aí, então vou adicionar o meu estabelecimento. Como vemos agora na imagem, a opção adicionar novo estabelecimento. E a partir daí vou criar o meu estabelecimento, desde a localização e todos os pormenores associados e que vão aparecer depois nos formulários associados a esta criação de estabelecimento. O preenchimento da EGAR, depois de eu ter então o meu estabelecimento criado, o preenchimento da EGAR vai ser feito no separador, no menu do lado esquerdo, têm que ir à parte de resíduos e depois então ao módulo EGAR. Há também aqui duas notas, que o preenchimento das guias pode ser feito através do CILIAMB, como estamos a ver. Há ainda a possibilidade, mas creio que isto também não foi devidamente desenvolvido, de empresas poderem apresentar web services e têm que estar sujeitos à aprovação da APA. Mas web services estejam diretamente ligados ao CILIAMB, as empresas podem comprar, adquirir esses programas e fazer o seu preenchimento se for mais fácil. Ou ainda através de aplicações para dispositivos móveis. Portanto, para preencher a EGAR, entrando no campo das EGARs, têm que selecionar gestão e vai aparecer então a opção que já vemos também assinalada na imagem, que é adicionar guia. E aparecem aí na imagem todos os passos pelos quais eu vou ter que passar para poder então preencher a minha guia. O primeiro de todos será a identificação do tipo de interveniente. Pronto, como já vimos, apesar da responsabilidade ser do produtor, o transportador ou o destinatário também podem fazer o preenchimento da guia. No caso de ser uma empresa de construção, eu vou então identificar-me como produtor e depois, para avançar, clico em próximo. De seguida, passamos para o detalhe do produtor, ou seja, vou ter que identificar qual é o meu estabelecimento, não é? Primeiro coloco o NIF, o número de contribuinte do produtor, como é um número de contribuinte que está associado ao registro do CILIAMB, depois a informação relativamente ao estabelecimento já vai aparecer automaticamente. No caso de ser um produtor que tem mais do que um estabelecimento criado, eu tenho que selecionar o estabelecimento que efetivamente foi o estabelecimento que produziu este resíduo. E depois identificar se foi um produtor final ou se é um operador de gestão de resíduos. Portanto, aqui a empresa seleciona-se como produtor. No final, avançar, próximo. E de seguida vamos adicionar os dados relativamente ao transportador. Aqui, como vimos, também o transporte pode ser feito pelo produtor de resíduos, ou seja, voltam a colocar, sendo o caso, voltam a colocar no campo associado ao número de contribuinte, o número de contribuinte da empresa,
Mais uma vez, a identificação da organização vai aparecer automaticamente, porque já é um contribuinte que se encontra registado no CILEMB. Terão que depois colocar a matrícula do veículo que vai fazer o transporte e também indicar qual é a data de início desse transporte. Esta data é uma data aproximada. Quando se diz data, é dia e hora aproximado, porque depois de se emitir a guia, vão verificar que a guia vai ter uma duração aproximada de 48 horas. Ou seja, 48 horas para se fazer o transporte, a partir da data que eu indiquei aqui neste campo. O próximo passo ao preencher a EGAR são a identificação do destinatário, ou seja, no campo do contribuinte, eu vou colocar o contribuinte do operador de gestão de resíduos que vai receber o meu resíduo. Como o operador também é uma entidade que é obrigada a estar registada no CILEMB, eu ao colocar o contribuinte, o sistema vai reconhecer esta entidade e o campo do estabelecimento vai-me aparecer automaticamente. Aqui mais uma vez dizer que se o operador for uma entidade que estiver registada com mais do que um estabelecimento, devem ter o cuidado de selecionar o estabelecimento para o qual efetivamente eu vou deslocar os meus resíduos. Tá? Bem, ter cuidado com o estabelecimento que vão selecionar. E por fim, o detalhe do resíduo, ou seja, desde a designação, a quantidade, o código LEIR, ou seja, o código associado ao meu resíduo, e a operação que o operador vai fazer com este meu resíduo, a operação de valorização. E estes campos são os únicos campos que eu posso preencher, entre aspas, com erros na minha EGAR. Ou seja, o produtor não é obrigado a pesar rigorosamente o resíduo antes de o transportar, faz uma estimativa aproximada. Se houver algum lapso na seleção do código LEIR também não há problema, e mesmo a questão da operação de valorização, nem é o produtor que sabe qual é a operação que vai ser associada a este resíduo. Ou há um contacto prévio com o operador, ou podem indicar uma operação e depois o operador, antes de receber os resíduos, pode fazer uma correção. Portanto, qualquer um destes três campos, código LEIR, quantidade e operação de gestão de resíduos, podem ser corrigidos sem qualquer problema pelo destinatário quando está a receber os resíduos. No entanto, se tal acontecer, o produtor tem que ter o cuidado, depois na plataforma, de aceitar essas correções. Por fim, o último passo no preenchimento das EGARs é a confirmação de todos os dados. Portanto, nesta parte final vão ser detalhadas todas as informações que já foram registadas relativamente a esta guia, para confirmação, se tiver que ser corrigido algum elemento, não sendo, quem está a preencher tem duas opções: ou guarda a guia, não é preciso fazer logo a emissão, pode ficar gravada, se não houver a certeza se o transporte vai efetivamente acontecer ou não, ela pode ser guardada, a informação não é perdida, e no dia a seguir, ou no momento que houver a confirmação do transporte, corrigir alguma coisa que tenham que corrigir e então aí emitir. A guia tem que ser sempre emitida, tá bem? Senão o transporte não pode ser realizado. Uma particularidade do módulo EGAR relacionada com as empresas de construção é um perfil excepcional que a APA criou para as empresas que tenham a situação, por exemplo, de existirem resíduos produzidos numa determinada obra e os resíduos são transportados para o operador diretamente da obra para o tal destinatário. Ou seja, como vimos, o preenchimento da guia está sempre associado a um estabelecimento de origem. No caso de eu estar a transportar diretamente da obra para um operador, dá-se o caso de questionarem se há necessidade ou não de se criar um estabelecimento associado à obra. A resposta é não. Portanto, se as obras por terem um caráter muito temporário,
a APA definiu o seguinte, definiu a existência deste perfil excepcional que a empresa, antes de começar a preencher a guia, vai ter que o selecionar, que é o perfil Obras RCDs, e eu, para selecionar este perfil, volto ao menu do lado esquerdo, no campo EGAR, e antes de ir para a gestão, então, para começar a preencher a minha guia, vou ao separador onde diz definições perfil EGAR, e então vou selecionar o perfil Obras RCDs. E tenho que sempre que gravar, não é? Submeter, não esquecer, senão a informação não fica lá registada. E este perfil vai-me permitir o quê? Quando eu estiver a preencher a minha guia, no campo 2, que era relacionada com o detalhe do produtor, vai-me aparecer no tipo, em vez de aparecer só a opção de produtor, vai-me aparecer a opção de produtor ou obras RCDs. Portanto, sempre que eu tiver que o transporte for feito de uma obra para a qual eu não criei um estabelecimento, eu vou selecionar este perfil de obras RCDs. E esta seleção vai me permitir o quê? Em vez de eu associar então um estabelecimento, vou colocar, como podem ver na imagem, a morada da minha obra manualmente, está bem? E assim não há necessidade, porque senão a empresa também não fazia outra coisa que estar sempre a criar constantemente estabelecimentos e a desativá-los sempre que a obra terminasse. Portanto, pelo facto das obras terem este caráter muito temporário, é possível selecionarem este perfil e então preencher na mesma guia e associar à origem do meu produto a morada da obra. Também porque é muito importante que estas informações sejam verdadeiras, porque podem dar depois origem a contornações e que já vimos que os valores são mesmo muito elevados. Portanto, tendo a informação toda já inserida relativamente à guia, a guia no final vai aparecer um destes estados. O que vocês têm que ter o cuidado de assegurar é que a guia, todas as guias que foram emitidas têm que ficar com o estatuto de concluída com certificado de recepção. É evidente que esta emissão do certificado de recepção, quem o vai fazer é o destinatário, o operador, não é o produtor de resíduos. Mas, considerando que o produtor de resíduos é a entidade responsável pelo preenchimento da guia, portanto, cabe ao produtor ir tomando conta destes prazos e se o nosso destinatário está ou não a cumprir os prazos para evitar depois contornações. Qualquer das formas, sempre que algum dos prazos esteja a aproximar-se, a APA informa os intervenientes, o produtor, através do menu das mensagens, que está disponível na plataforma também do CILIAMB. Faz um aviso antes de também aplicar qualquer contornação. Portanto, a guia pode aparecer com o estatuto de emitida. Sempre que um operador corrige algum dado, vai aparecer com a informação de corrigida e o produtor então tem que entrar na sua plataforma e ter o cuidado de fazer ou aceitar a correção ou rejeitar, não é? Pode também dar-se o caso de não aceitar as correções que foram feitas. A partir do momento em que aceita as correções, a guia fica logo com o estatuto de concluída com o certificado de recepção, que é o estatuto que pretendemos que todas as guias fiquem. Ainda também chamar a atenção para o seguinte, vimos que podem ser corrigidos apenas aquelas 3 informações associadas ao resíduo, que era o código LER, a quantidade e a operação. Se for outra situação que não uma destas 3, que precisem de ser corrigidas, não podem. Portanto, basicamente o que têm que fazer é eliminar a guia e emitir uma nova, está bem? Também pode dar-se o caso da guia chegar ao destinatário mal preenchida e o destinatário, se não for nenhum daqueles campos que ele pode corrigir, ele pode rejeitar a guia. O que é que acontece? A carga tem que vir para trás, emitir nova guia, corrigir e voltar a fazer o transporte. Está bem? Pronto, são situações que devem acautelar. No que respeita ao transporte, era isto que tínhamos para falar. Passando então para a parte final a que nos propunhamos, portanto, relativamente ao mapa integrado de registro de resíduos, portanto, que é o conhecido o MIR,
quem é que está obrigado a preencher este MIR? O MIR também vai ser preenchido através do CILIEMB. No entanto, não são todas as empresas que têm a obrigatoriedade de preencher este mapa. No que respeita às empresas de construção, a obrigação existe para os produtores de resíduos que tenham, então, 10 ou mais de 10 trabalhadores, ou então se forem produtores de resíduos perigosos. Depois temos a questão também dos transportadores de resíduos, os operadores também são obrigados, mas já são situações que não estão aqui diretamente relacionadas com as empresas do setor. Portanto, não é pelo simples facto de eu estar inscrito no CILIEMB que tenho que preencher o mapa. Inscrito no CILIEMB já vimos que todas as empresas têm que estar. O mapa só terei que preencher se tiver ou não enquadramento MIR. E o enquadramento é o cumprimento de uma destas situações. O mapa está em preenchimento e deverá ser submetido até ao dia 31 de março. Portanto, neste momento, e está prestes a terminar o prazo, está em preenchimento o mapa relativo aos resíduos produzidos em 2020. Portanto, do dia 1 de janeiro até ao dia 31 de março de 2021, decorre o preenchimento do MIR relativo aos resíduos produzidos em 2020. Portanto, a empresa, para poder aceder ao seu MIR, ao seu mapa, tem que ter cumprido tem que fazer 2 passos prévios que vamos já verificar. Uma delas é ter selecionado enquadramento MIR. Como já vimos, estou registado no CILIEMB, mas se tiver que preencher mapa, tenho então que fazer a seleção do meu enquadramento MIR. E a seleção do meu enquadramento MIR é feito no separador de definições do utilizador, dentro do meu estabelecimento. Há um separador específico para o enquadramento, e vamos encontrar lá vários enquadramentos ambientais. Portanto, vamos selecionar o enquadramento MIR. E se então for uma empresa com mais de 10 trabalhadores ou se tiver produzido resíduos perigosos em 2020, tenho então que selecionar no quadrado correspondente ao ano 2020 colocar lá o visto e no fim gravar a informação. Portanto, passei à Agência Portuguesa do Ambiente a informação que tive em enquadramento MIR para 2020. Para além de selecionar o enquadramento MIR, também tenho que efetuar o pagamento de uma taxa de registro. O pagamento é feito na mesma dentro do separador do estabelecimento, mas há um separador próprio relativamente aos pagamentos. E a empresa terá que clicar onde diz regularizar taxa CIRER. Está bem? Portanto, ou seja, ao fazer esta seleção de regularizar a taxa CIRER, estou a dar autorização para que me seja emitido o documento de cobrança. Este documento vem com as referências multibanco de pagamento e do valor, que é aproximadamente 29 euros e mais uns cêntimos. Só depois de ter feito o pagamento desta taxa e este enquadramento MIR é que eu estou em condições de poder aceder ao meu formulário e poder preencher. Também queria aqui salientar o seguinte, deve ser o sistema operativo da própria APA, que a APA alerta nos documentos de esclarecimento disponíveis no portal, que pode acontecer um prazo de 48 horas de processamento do pagamento. Ou seja, se eu fizer o meu pagamento da taxa no dia 30 de março, posso não conseguir cumprir esta obrigação legal. Isto porque, se eu fizer no dia 30 de março, provavelmente só no dia 1 de abril é que vai dar a indicação nos sistemas internos da APA que o pagamento efetivamente foi feito. Portanto, o que significa que eu a 31 de março não vou poder submeter o meu mapa e assim não vou poder cumprir esta minha obrigação legal. Portanto, tenham em atenção este período das 48 horas e não façam o pagamento depois do dia 29 de março, sob pena de não se poder submeter o mapa dentro do prazo legal. O acesso aos formulários, portanto, é feito tal como a emissão da EGAR dentro do separador resíduos, mas há um campo específico para o MIR. Portanto, eu depois de acautelar aquelas duas situações, ter feito o enquadramento e de ter feito o pagamento da taxa,
vai-me aparecer, neste exemplo que vemos na imagem, não tinha nenhum estabelecimento ainda criado, mas vai-me aparecer já a informação relativamente ao meu estabelecimento e os formulários que eu terei que preencher. O MIR é composto por vários formulários, que vai do formulário A ao formulário FER, e as empresas não têm que preencher todos, os formulários estão associados ao enquadramento MIR, que é o primeiro passo que eu vou ter que efetuar e que selecionar. Portanto, no caso das empresas de construção, o enquadramento que têm é de produtor de resíduos e apenas, está bem? Já referi que o enquadramento transportador é apenas dirigido a quem faz o transporte como sua atividade económica principal. Os produtores que transportem os próprios resíduos não têm enquadramento de transportador, apenas de produtor. Portanto, selecionam o enquadramento produtor de resíduos e têm sempre que gravar essa informação. E após esta seleção, automaticamente destes formulários todos só vai ficar disponível o único formulário associado ao perfil do produtor de resíduos, que é o formulário B. Todos os outros vão ficar desativados. Portanto, temos aqui, no fundo, uma tabela de todos os enquadramentos MIR e quais são os formulários associados a cada um dos enquadramentos. E como vemos, logo no topo da lista, temos os produtores de resíduos, ao qual terão que preencher o formulário B. Que informação é que vamos ter que colocar neste formulário B? Basicamente, como o próprio nome indica, que é um mapa integrado de registro de resíduos, eu vou ter que informar a Agência Portuguesa do Ambiente quais foram os resíduos que foram produzidos em 2020 pela minha empresa. Ou seja, vou ter que colocar a identificação dos meus resíduos, não é? Através do seu código LER e as suas quantidades, e depois identificar os destinatários desses resíduos e quem efetuou o seu transporte. Um conselho que eu costumo dar às empresas, até para se orientarem em termos de organização de informação, devem primeiro fazer um levantamento de todos os códigos LER que foram produzidos neste caso no ano 2020. Associado a esse levantamento, verificar a quantidade total que foi produzido de cada um desses resíduos e só depois especificar para onde é que os resíduos foram encaminhados, porque pode dar-se o caso de eu ter um código LER e ter feito a entrega ou o transporte para ou para mais do que um operador. Portanto, e depois só dentro do código LER é que eu vou desdobrar essa informação, que é para onde é que o meu resíduo foi encaminhado. Portanto, pode dar-se o caso, como vemos aí no exemplo colocado, este exemplo que coloquei é de uma empresa que produziu vários códigos LER. Portanto, associou primeiro no campo que vemos aqui assinalado, adicionar, selecionou um determinado código LER, começou pelo 120101, que são as aparas, e colocou a informação toda associada a esse código LER. No final, faz a gravação da informação do código LER, fecha esse código LER e se tiver que inserir um novo resíduo, volta a clicar em adicionar e por aí fora e vão aparecer depois elencados todos os resíduos que foram então produzidos e que estão registados. No final de eu colocar os meus resíduos todos, ainda não fiz tudo o que devia, porque está feito o preenchimento do formulário, mas eu tenho que submeter o formulário até ao dia 31 de março. E a submissão é feita no último separador, o separador resumo, que se houver algum erro associado ao meu preenchimento, o resumo vai me identificar os erros e eu vou ter que corrigir para poder submeter. Consigo visualizar no resumo o PDF do meu mapa, que assim até é mais simples de voltar a corrigir e ver se não há nenhum dado que esteja mal registado, não havendo nenhuma contrariedade e tendo já sido processado o pagamento da taxa, neste separador resumo vai-me aparecer então a opção submeter e é isso que têm que ter a certeza que foi feito até ao dia 31 de março. Mesmo que façam uma submissão, a submissão pode ser alterada até à data limite, ou seja, fazem o preenchimento de mapa, alguma coisa que pretendam alterar,
corrigem e têm sempre a garantia que o que vai ficar lá registado na APA como última informação é a última submissão que for feita dentro do prazo legal estabelecido. Como notas finais relacionadas ainda com esta questão do mapa MIR, portanto, o que acabei de referir, que após a submissão do MIR e enquanto não for ultrapassada a data limite para o envio dos formulários, podem ser alterados e submetidos, sendo que a última submissão substitui a anterior. Depois do dia 31 de março, já não é possível alterar, nem preencher, nem submeter o mapa. O mapa fica automaticamente desativado. Se por algum motivo a empresa não o preencheu ou não submeteu, terá que fazer um pedido específico à APA. E a APA pode ou não conceder essa autorização. Terão que fazer então através dentro da plataforma Ciliemb, no separador das mensagens, colocar lá o pedido à Agência Portuguesa do Ambiente, se pode ser feita, eles chamam assim, abertura casuística do MIR. Desde que devidamente justificado, a APA depois pode conceder ou não um novo prazo para a submissão do mapa. E ainda salientar que, mesmo que a empresa tiver que preencher mais do que um formulário, a submissão é feita em conjunto. Portanto, o preenchimento é individual, mas a submissão, no resumo, vai ser feita a submissão do conjunto de todos os formulários associados ao meu enquadramento MIR. Pronto, em termos da apresentação, era isto que tinha para abordar. Espero que tenha cumprido, tanto em termos de tempo como em termos de informação passada, tudo aquilo que me tinha comprometido no início. E estou agora disponível para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido nas questões que foram colocadas ao longo da sessão. E então, até já. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer em primeiro lugar à ICOP, na pessoa da engenheira Renata Rodrigues, por esta apresentação muito técnica, mas que nos permitiu bater mais um recorde aqui ao nível das nossas inscrições neste trabalho que temos vindo a desenvolver dos webinars. E, portanto, como também foi uma apresentação um bocadinho mais longa, vamos passar já para responder às questões. Eu vou já dizer aqui uma coisa, porque nós não vamos conseguir responder a todas neste direto, senão estaríamos aqui muito tempo. Foram imensas perguntas, vamos responder a algumas, prometemos que depois, por escrito, enviaremos as respostas às questões que nos foram colocadas. Caso contrário, também têm sempre a possibilidade de depois enviar o e-mail à engenheira Renata, creio que ela se disponibiliza, para poder responder a alguma outra questão que julguem pertinente. Bom, engenheira, vamos então passar aqui a responder às nossas questões, àquelas que foram sendo colocadas. E a primeira foi feita pelo Paulo Correia, que diz: os resíduos domésticos nas obras, como se efetua esse tratamento? Olá, boa tarde novamente. A questão é que eu não entendo muito bem como é que se produz um resíduo doméstico numa obra. Se a ideia é relativa aos resíduos que são equiparados aos resíduos sólidos urbanos, por exemplo, material de papel de um escritório de obra, esse tipo de resíduo não é classificado como um RCD e pode ter o tratamento enquadrado no tratamento dos resíduos sólidos urbanos. Não sendo esse tipo de resíduos, portanto, qualquer resíduo que, tal como foi dito na apresentação, qualquer resíduo que é produzido num estaleiro, que é derivado de uma atividade industrial, tem uma classificação de RCD e que terá que seguir todos os trâmites associados à gestão deste tipo de resíduos. Portanto, terão que entregar a um operador de gestão de resíduos, neste caso. Aqui uma outra questão diz que, com a entrada em vigor do Decreto-Lei 102 de 2020, de junho, que alterações vão resultar na gestão dos RCDs?
Muito bem, portanto o regime geral de gestão de resíduos vai ser, já houve uma publicação do diploma que o vai alterar e vai entrar em vigor no dia 1 de julho de 2021. É assim, há algumas alterações, mas são alterações pontuais, desde aquela velha questão de obrigar a incorporação de materiais reciclados nas obras. Há aqui uma meta de no mínimo 10% dos materiais utilizados serem materiais reciclados. Há uns outros pormenores que não são de grande relevância. Aqui a grande preocupação é que, ao abrigo do novo diploma, vai estar a isenção do licenciamento das operações de tratamento dos RCDs em obra, deixa de estar previsto, portanto, passariam todas a estar sujeitas a licenciamento. No entanto, é referido que têm que ser publicadas normas. Há uma exceção a estas operações, portanto, há uma exceção a determinados tratamentos que podem estar isentos de licenciamento, mas que têm que ser publicadas orientações relativamente a esse produto. E que nesta fase que estamos a terminar o mês de março, ainda não existem essas orientações, e isso é sim a questão mais preocupante, uma vez que está-se a aproximar o mês de julho. Mas pronto, mas assim que sempre que houver novidades sobre estas temáticas, que a ECOPN está a acompanhar e irá utilizar os meios usuais para transmitir a informação aos associados. No caso de obra pública, a definição do produtor pode ser um subempreiteiro da entidade executante? Pode. A questão não se prende pelo facto de a obra ser pública ou particular. O entendimento é igual para os dois tipos de obras. A definição de produtor, por si, portanto, entende-se como produtor a empresa que produz o resíduo. No entanto, neste caso, cada empresa, empreiteiro e subempreiteiro, poderia ter esta classificação de produtor e ser responsável pela gestão dos próprios resíduos. No entanto, este entendimento pode ter um diferente tratamento se estiver definido contratualmente. Portanto, podem definir em termos contratuais que a gestão dos resíduos fica a cargo do empreiteiro geral e o empreiteiro geral fica responsável por todos os resíduos geridos naquela obra. Não estando definido contratualmente, entende-se que o produtor é quem efetivamente gerou esse resíduo. Portanto, o empreiteiro dos seus resíduos, o subempreiteiro dos seus resíduos. O Miguel Rocha pergunta se qualquer pessoa pode transportar resíduos para um aterro autorizado. Não, qualquer pessoa não. É assim, em termos do transporte está definido que ou o produtor de resíduos ou a empresa que os vai receber, o operador de gestão de resíduos, podem efetuar esse transporte. Se for um terceiro, portanto que não seja nem o produtor nem o destinatário, o operador, terá que ser uma empresa contratada, mas que tenha atividade legalizada para o transporte de mercadorias por conta de outra. Portanto, terá que ser mesmo uma empresa transportadora e que tenha que ter a devida licença que é emitida pelo IMT. Temos aqui uma questão que eu julgo que foi respondida, mas de qualquer forma diz que se um particular pode entregar RCDs num centro de gestão de RCDs e de que forma? A questão, não sei se também entendi muito bem o alcance, porque assim, um particular à partida não produz RCDs. Os RCDs são produzidos por um empreiteiro, digamos assim, não é? Porque, no fundo, se formos ao conceito do produtor, que é quem gerou o resíduo no âmbito da sua atividade económica, será uma empresa ou um empresário em nome individual, mas será sempre com o intuito de ser originado de uma atividade económica, digamos assim. O particular, eu não sei se a intenção da questão seria, em termos do facto das obras isentas de licenciamento serem ao cargo do município, é assim, neste caso, o particular sendo o dono da obra pode fazer essa entrega no município. Agora, sendo um OGR, a partir do OGR será o destinatário que está associado aos resíduos que são produzidos industrialmente, e eu não consigo entender bem o alcance, porque a partir do particular não produz um resíduo industrial, não é? Portanto, não sei se respondi à questão.
A Telma Simões pergunta se o resíduo de pavimento bituminoso que sai de uma obra em placas, com o objetivo de ser britado no estaleiro central e incorporado no aterro de valas de outra obra, o seu transporte da saída da obra é acompanhado do EGAR e o transporte do resíduo britado do estaleiro para outra obra é acompanhado de EGAR ou de guia de transporte? É sempre acompanhado de EGAR, porque apesar de ter sido britado não deixa de ser um resíduo, não é? Pode ter agora vai ser utilizado como um material, mas não deixa de ser um resíduo que foi valorizado. Portanto, ambos os transportes são feitos sempre acompanhados de EGAR. No primeiro caso, portanto, seleciona como sai de uma obra, se essa obra não tiver um estabelecimento associado, não é? Se for uma obra com duração inferior a 1 ano, seleciona o perfil Obras RCDs e emite então a primeira guia com a morada, portanto a origem do resíduo com a morada da obra que originou esse resíduo. E o destino então será a morada do estaleiro e que terá que declarar então a operação de gestão de resíduos, que será a britagem, que vai ser o tratamento. O segundo transporte, portanto, eu não percebi bem se o estaleiro central será a morada da empresa, provavelmente até algum estabelecimento que já tenha sido criado nesse sentido. Se for o caso, então a segunda EGAR será emitida com a morada de origem do estaleiro central e terão que criar estabelecimento para a obra que vai receber esse resíduo. Porque mesmo que essa obra não tenha a duração de 1 ano, que à partida não lhe obrigaria a criar um estabelecimento, como vai receber um resíduo, vai fazer uma operação de valorização desse resíduo. Portanto, obrigatoriamente tem que criar um estabelecimento para essa obra e até para poder emitir a EGAR. Mas em ambos os transportes terá que fazer o preenchimento da EGAR. E a Telma Simões pergunta de que forma é que é feito esse registro no MIR? Portanto, no MIR, o estabelecimento terá que considerar que a empresa será o produtor do resíduo, não é? O enquadramento MIR terá que selecionar o produtor de resíduo e terá que fazer também a seleção de operador intermediário, pelo facto de transportar, portanto, existir um resíduo que vai ser transportado para outro estabelecimento para o devido tratamento e depois associado ao estabelecimento que vai fazer a britagem. Tem que também selecionar o perfil de operador de gestão de resíduos, processamento final, terá as duas situações. E em termos de formulários, terá que preencher o formulário B associado ao produtor de resíduos, os formulários C1 e C2 associados ao perfil de operador de resíduos intermediário e operador final intermediário. A Susana pergunta se os resíduos provenientes de madeira queimada, por exemplo, de um prédio de voluto, para onde devem ser reencaminhados? Portanto, os resíduos terão sempre que ser encaminhados para um operador de gestão de resíduos devidamente licenciado. Desconhecendo um operador, podem sempre fazer a pesquisa dos operadores que estão licenciados no site da Agência Portuguesa do Ambiente, portanto, que é a APA. Há lá um campo que é Silogre, portanto é um motor de busca que empresas podem, através do código LER associado ao vosso resíduo, fazem a seleção dos operadores que estão licenciados para receber esse resíduo e até podem também filtrar, considerando o concelho ou o distrito onde pretendem fazer a entrega. E considerando esses dois campos de pesquisa, portanto a localização e o resíduo que pretendemos entregar, então essa aplicação, o Silogre, vai-me fazer a pesquisa e vai-me então indicar quais são os operadores que existem e que poderão receber esse resíduo. Temos aqui uma questão também de Carla, que diz, para obras particulares com licenciamento e comunicação prévia,
É obrigatório efetuar um plano de gestão de resíduos ou basta efetuar o registro de dados RCD de acordo com o anexo 2 do Decreto-Lei 46/2008? Não, o plano de gestão de resíduos é obrigatório para as obras públicas, está bem? Sendo uma obra particular, apenas será exigido o preenchimento do anexo do anexo 2, portanto, o registro de RCDs, que deve ser mantido juntamente com o livro de obra. O Giordano diz, em obras em regime de subempreitada, em que um serviço é prestado pelo subempreiteiro, mas os materiais são pertencentes ao empreiteiro, a responsabilidade da emissão de guia de transporte e ao EGAR recai sobre o subempreiteiro, correto? E se o subempreiteiro não possuir o registro no CILAMB? É assim, a obrigação do preenchimento da EGAR é sempre do produtor. Isso agora vai depender como é que ficou definido contratualmente quem será o produtor, se é o subempreiteiro, se será o empreiteiro. Por norma, como eu já referi numa questão anterior, o produtor será quem originou aquele resíduo. Portanto, aqui entendia que seria o subempreiteiro a preencher a EGAR. Se não está registado, tem que se registar, porque por ser considerado um produtor, tem sempre que estar registado no CILIAM, senão não consegue emitir as guias. No entanto, se a nível contratual tiver definido outra condição, que será o empreiteiro o responsável pela gestão dos resíduos, portanto, será ele o produtor, é o empreiteiro que tem que fazer a emissão da EGAR. E o Lidânio Alves diz, os resíduos da obra são declarados pela empresa prestadora de serviços ao CILIAMB, creio que é assim. O dono da obra também tem que declarar ou não necessita, uma vez que tem as guias EGAR em seu poder? Não, é a velha questão que temos vindo a falar nestas questões, portanto, quem tem que declarar é o produtor. Agora, também pode dar-se o caso de se definir que é o dono de obra ou produtor dos resíduos. Se for esse o caso, será o dono de obra, mas o dono de obra, à partida, se for um particular, não terá essa necessidade. Portanto, sendo aqui a velha questão é definir quem é o produtor de resíduos. Ficando a cargo do empreiteiro, o dono de obra não tem nada a declarar. O dono de obra muitas vezes questiona, pede evidências ao produtor, e às vezes até o dono de obra, na figura do diretor de fiscalização, pede evidências ao empreiteiro, neste caso ao produtor de resíduos, das guias, para quê? Para se certificar que efetivamente ele está a cumprir com as obrigações legais no âmbito do ambiente, nada mais. Uma entidade executante que pretenda fazer o transporte e a entrega de resíduos em determinado OGR tem que ter alvará de transporte? Rita, desculpe, não se importa de repetir a questão. Se a entidade executante que pretende fazer o transporte e a entrega de resíduos em determinado OGR tem que ter alvará de transporte? Não. Não, portanto, essa questão também já tinha sido respondida. Portanto, enquanto produtor de resíduos, não tem que ter alvará de transporte. O produtor pode efetuar o transporte dos resíduos que produz, assim como o OGR pode efetuar os transportes dos resíduos que vai tratar. A única situação que é exigido o alvará de transporte é quando é uma empresa terceira, portanto, que não é nem produtor nem destinatário, é mesmo contratada para efetuar esse transporte. Portanto, tem como atividade principal, uma das atividades económicas definidas, o transporte de mercadorias por conta de outrem. Aí sim é que se tem que exigir o alvará para transportes. No caso do produtor, um empreiteiro, produtor de resíduos, não. Mas atenção, por exemplo, dá-se muitas vezes o caso, numa obra, às vezes de dar sujeito, mais de uma entidade executante presente, o empreiteiro ou pedir um caminhão do subempreiteiro para fazer o transporte de resíduos.
resíduos. Isso não é permitido, porque o caminhão é do subempreiteiro e, neste caso, o subempreiteiro não é o produtor de resíduos. Isso poderia acontecer se o subempreiteiro, para além de ser uma empresa de construção, também tivesse essa atividade paralela de efetuar transportes de mercadorias por conta de outrem. Portanto, muita atenção, sendo produtor de resíduos, não precisa ter alvará, mas tem que ser o produtor a efetivamente fazer esse transporte, está bem? O José Pedro diz-se, relativamente à temática dos RCDs, questiona o seguinte, primeiro, as EGARs não deviam estar cruzadas com as guias ATs emitidas? As entidades podem emitir uma guia AT com um destino e a EGAR com outro? Como é que se controla isto? No caso do fresado que vai para as centrais, as entidades públicas não deviam certificar-se de que as centrais sofreram adaptação? Em relação à primeira questão do cruzamento, de informação das EGARs com as guias de transporte, as ATs, de facto deveria, mas não há esse cruzamento. Na altura que foi publicada a portaria que veio definir as regras para a emissão das EGARs, a ECOPN até questionou as entidades competentes dessa possibilidade, porque não havia necessidade de se ter que emitir 2 documentos idênticos para o mesmo transporte. Portanto, perde-se mais tempo a emitir documentos do que a efetuar o transporte propriamente dito. E a resposta que nos deram foi que não, portanto, não há forma de conciliar os 2 documentos num só. São documentos, estou a dizer aquilo que nos responderam, não é a minha opinião, portanto, são documentos diferentes com informações para entidades diferentes. Portanto, a EGAR segue informação para o Ministério do Ambiente e a guia AT segue informação para a Autoridade Tributária. Portanto, aqui teriam que fazer a emissão dos 2, sendo um transporte de resíduos, tem sempre que fazer a emissão dos 2 documentos, um não substitui o outro. Em relação à segunda questão, que julgo que tinha a ver com o licenciamento da central de bituminoso, seria, é assim, quando o tratamento de resíduos, portanto, eu não sei se era possível repetir a segunda questão. No caso do fresado, que vai para as centrais, as entidades públicas não deveriam certificar-se de que as centrais sofreram adaptação? Acho que é adaptação, quer dizer. Sim, eu acabo também por não perceber muito bem a questão, mas é assim, todos os materiais que são reciclados e recuperados para incorporação na própria obra ou noutra obra da mesma entidade produtora, não têm que cumprir as regras associadas à marcação CE. Não sei se era esta a questão que quem fez a pergunta se estava a referir, porque como é para utilização própria, não é essa necessidade de certificar o material certificado. Se formos comprar ao mercado esses agregados, terão que obrigatoriamente obedecer às normas da marcação CE. Agora, como esse material no fundo não foi colocado no mercado, foi retirado de uma obra, foi recuperado e vai ser para utilização própria, numa obra da própria empresa, não tem essa necessidade de ser certificado. A única coisa que têm que cumprir é com as especificações do LANEC associadas a este tipo de produtos. Sim, também acho que se alguma questão não ficar tão bem esclarecida, podem sempre usar os meios de contacto para depois tentarem fazer esse esclarecimento. Agora temos aqui a Karina que pergunta se um bituminoso não contaminado, se for um bituminoso não contaminado, que seja transportado para o exterior para incorporar numa central de bituminoso, necessita do EGAR? Sim, necessita, portanto não deixa de ser um resíduo, até creio que também já respondemos a uma questão semelhante, tem sempre qualquer transporte de resíduos que façam, seja por onde for, tem sempre que ter uma EGAR, não há qualquer tipo de isenção associado ao transporte de resíduos de construção e demolição. Portanto, mesmo que seja para recuperação, têm que emitir a EGAR com a origem na obra e o destino, o local onde ele vai ser britado. E ser
considerar sempre, pronto, a estimativa do peso, não é? Porque é a informação que deve constar no EGAR, a estimativa do peso e depois o código de operação de gestão de resíduos, não é? Que vai ser feito com o nosso resíduo, mas tem sempre que ser emitido a EGAR. Neste caso, a mesma empresa vai ser o produtor, vai ser o transportador e irá ser também o destinatário. O Pedro Vieira pergunta, para obras particulares sem licenciamento e comunicação prévia, como é feita a articulação com os serviços municipais? Não sei bem também o alcance desta questão. Portanto, quando são obras isentas de controlo prévio, não é? De qualquer tipo de licenciamento, já vimos que a responsabilidade pela gestão destes resíduos recai sobre o município, pela empresa municipal de tratamento de resíduos. Aqui entrar em contacto com a Câmara para definir como é que pode ser entregue, não é? Também não sei até que ponto é que neste tipo de obras poderá depois ser o próprio dono de obra, o particular, a fazer esse contacto, não é? De qualquer das formas, é através de um contacto com o município e verificar quais são as condições para fazerem a entrega ou a recolha desses resíduos. Aqui uma questão do António Freire, que relativamente aos materiais com amianto, tratando-se de um resíduo perigoso, pode estar na obra 3 meses? É assim, se me pergunta se pode, a lei permite, agora não deve, não é? Considerando todos os perigos associados ao amianto, mesmo que ele esteja bem acondicionado, não é? Não deixa de ser um material perigoso e que deve estar o menor tempo possível presente no estaleiro. Se bem que agora, não sei, as empresas que também fazem o tratamento deste tipo de resíduos devem ter sentido que houve, desde o verão do ano passado, surgiu aqui uma grande dificuldade para as empresas, que houve vários operadores de gestão de resíduos que ficaram com as licenças canceladas. E a gestão deste tipo de resíduos tem sido muito difícil, porque só 2 ou 3, 4 operadores e que se situam todos na região de Lisboa é que estão a aceitar este tipo de resíduos. Portanto, aqui o mínimo tempo possível do resíduo presente no estaleiro, se bem que com estes constrangimentos todos é muito complicado estar sempre a escoar os resíduos para Lisboa, não é? Tem os custos, quando estamos aqui a tratar de empresas e de obras do Norte. No entanto, se cumprirem o prazo dos 3 meses e se eles estiverem devidamente acondicionados, não há problema nenhum, porque o Decreto-Lei 46 assim o permite. Bom, e nós vamos fazer dar a última resposta, porque realmente tivemos imensas, e para não estarmos a alongar isto durante muito mais tempo, vamos responder agora a esta última questão. E depois prometemos fazer o envio das restantes por escrito. E então alguém pergunta se a EGAR substitui a guia de transporte da autoridade tributária e para resíduos valorizáveis, madeira ou metais, também não é necessário uma guia de transporte juntamente com a EGAR? Sim, portanto, eu creio que a questão também já foi respondida. A EGAR não substitui a guia para a autoridade tributária. São 2 documentos distintos que têm sempre que acompanhar o transporte de resíduos, está bem? Portanto, foi isto que eu estou a referir, foi a resposta que obtivemos. Não estou a dizer de todo que concordo, até porque deveria ser simplificado e uma vez que as empresas têm que transmitir esta informação às autoridades competentes, devia haver essa possibilidade de haver cruzamento das informações e as empresas poderem se dedicar o seu tempo a produzir e não a ter que estar a preencher papéis, desculpem-me a expressão, mas é mesmo assim. No entanto, não há essa possibilidade. Portanto, havendo um transporte de resíduos, tem sempre que haver lugar à emissão dos 2 documentos. A EGAR e a guia de transporte, está bem? Não há. Agora, se não for resíduo, é que só preenchem a guia da autoridade tributária. Agora, sendo um resíduo, obrigatoriamente tem que se preencher os 2. Uma porque é efetivamente um transporte que está a ser feito e a outra, por se tratar de um resíduo, tem esta especificidade que tem que se preencher sempre a EGAR. Bom,
Obrigada, engenheira Renata, por esta apresentação. Ainda vai ter agora aqui um trabalho acrescido de ter que responder às restantes questões que não conseguimos aqui em direto colocar. Eu queria só deixar aqui uma nota que nós temos uma formação, que é uma formação que nós incluímos este ano no nosso plano de formação, relativamente a este assunto, que é os resíduos da construção e demolição. Temos previsto iniciar esta ação no dia 27 de abril, portanto, está já disponível no nosso site a possibilidade de se inscreverem neste curso. Queria-vos falar também dos nossos próximos webinários, que serão agora a 15 e a 29 de abril. Um deles sobre a economia circular no setor da construção civil e outro sobre a construção indoor. E, entretanto, apresentaremos os temas para os próximos meses. Resta-me então agradecer mais uma vez a todos a presença e tivemos muita gente online aqui até ao final, portanto agradeço desde já. Podem nos seguir sempre nas nossas redes sociais, consultar o nosso site, temos sempre toda a informação atualizada. E então despeço-me até ao próximo quinta às 5. Muito obrigada a todos por nos seguirem desde junho já do ano passado. Muito obrigada.